As duas arqui-inimigas, a Stargirl e a Shiv, se enfrentaram nesse episódio 7 e a gente vai falar sobre ele hoje e também sobre essa briga entre as duas e, claro, também comentar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu nesse episódio, até mesmo o Cavaleiro Brilhante que apareceu e surpreendeu algumas pessoas, não surpreendeu outras. Vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo, então fica comigo pra gente falar sobre o 7º episódio de Stargirl. Hey pessoas, eu sou o Matheus e o vídeo de hoje é mais um vídeo pra gente falar sobre Stargirl. Todas as terças aqui no canal tem um vídeo especial falando sobre a série, então todos os episódios que já tiveram até agora e todos os próximos vão ter vídeos aqui no canal. Então eu vou deixar o link da playlist aqui no card, se você ainda não assistiu, dá uma passadinha lá, assiste, deixa seu like, comenta também, isso me ajuda demais, tá bom? E não se esquece também de deixar o seu like nesse vídeo, também comentar e se você é novo por aqui, se inscrever no canal pra gente conversar toda semana sobre essa série. E também sobre outras séries e filmes, porque eu falo muito sobre isso aqui no canal. Então, se inscreve, deixa o like e também comenta bastante lá embaixo. Tá bom, então a gente vai começar a falar sobre o Mike. Por enquanto ele não tá tendo tanta relevância na história central aí dos episódios, mas ainda assim ele tá desenvolvendo um pouquinho ali de quem é esse personagem, a gente tá descobrindo um pouquinho melhor sobre a desconfiança dele ali entre a Courtney e o Pat, e também os ciúmes que ele sente ali dos dois juntos. O episódio começou ali mostrando a Courtney e o Pat conversando sobre o treinamento, porque desde o que aconteceu no episódio passado, o Pat tá querendo treinar toda essa nova SGA ali, porque eles são muito inexperientes. Então o Mike meio que olha e fala, que treinamento que vocês estão falando? E os dois enrolam ele falando que era um treinamento sobre dirigir. Claro, na enrolação mesmo, porque os dois até falam errados ali as coisas e aí depois se corrigem. E o Mike cai nessa, mas ao mesmo tempo ele tá muito desconfiado. Mas mesmo depois de toda essa enrolação, o Mike não gostou muito de ver a Kurt e o Pat junto e até falou assim pra Courtney no final do episódio que ele não rouba a Bárbara dela e ela não deve roubar o pet dele. E ele sentiu os ciúmes do pai dele, porque ele tá passando muito tempo com a Courtney e ele não gosta muito disso. E foi até fofinho ver ele ali um pouquinho com ciúmes do pai dele, porque a Courtney tá se aproximando muito dele. E eu acho que essa desconfiança que ele sente ali dos dois vai fazer ele se aproximar mais e mais desse segredo que eles escondem. Então, eles têm que ficar muito atentos, porque o Mike tá sempre ali na redondeza, o Mike vive na mesma casa que os dois, e talvez ele descubra logo esse segredo aí. E não só ele, eu acho que a Bárbara também tá com uma carinha ali de desconfiança, porque ela não tá gostando muito do Pat fazer as coisas ali com a Courtney sem avisar ela. Eu sinto que quanto mais a Bárbara e o Mike ficam afastados ali do enredo envolvendo a Courtney e o Pat, mais eles vão começar a desconfiar e quando eles descobrirem a verdade, talvez eles fiquem um pouquinho putos. Mas vida que segue, né? Eu acho que o Mike vai se juntar ali a SGA em algum momento. Eu já disse isso pra vocês, que eu gosto muito dessa dinâmica que tem entre criança e ali a sociedade, né, dos heróis. E eu quero ver isso acontecer, mas por enquanto eu acho que eles não vão desenvolver muito isso, eles vão focar mais em desenvolver o que eles já têm, pra depois talvez colocar o Mike aí nessa mistura aí da SGA nova. Porém, vamos ficar de olho nos próximos episódios. E nesse episódio também a gente teve o desenvolvimento melhor ali dos poderes do Harry, né? Todo o desenvolvimento sobre ele, o pai dele, sobre esses poderes que ele ainda não conhece. O Harry então vai visitar o pai dele no hospital e a Cindy acaba chegando ali enquanto ele tá no momento ali um pouco triste com o pai dele, né? O pai dele é o Onda Mental, pra quem não lembra. E acontece que o Harry, ele é uma pessoa de bom coração, a gente percebe isso quando ele tá com o pai dele. E a Cindy tá ali tipo, tá, mas a gente não vai falar sobre o baile tá chegando. E ele não tá muito na vibe de falar sobre baile, porque o pai dele tá hospitalizado. Mas como a gente sabe que a Cindy é a garota má que não tem coração, ela só caga porque ele fala ali sobre ficar com o pai dele, ele até chora no ombro dela e ela tipo faz a cara de nojo assim, tipo, que merda. Percebo que o Harry tem bastante sentimento e talvez ele realmente seja da Sociedade da Justiça nos próximos episódios. A Courtney vai recrutar alguém e eu acho que pode ser ele, vamos ficar de olho nisso. E ainda falando do Harry, os poderes dele estão crescendo a cada episódio, a gente percebe que ele não tá sabendo muito bem controlar, ele não tem o apoio do pai dele pra controlar isso. Então, a gente percebeu nesse episódio que quando ele foi fazer ali a prova, ele começou a ouvir o pensamento de todo mundo e isso até que ajudou ele a fazer a prova no final das contas. Mas
Eu acho que isso vai atrapalhar muito ele, porque ele não tem um apoio pra ajudar ele. Ele não vai contar isso pra ninguém. A Cindy mesmo sabe que ele pode ou não ter poderes, mas ela não pode falar nada pra ele, porque ela realmente não tem a confirmação se ele tem ou não poderes. E esse momento aí que ele teve de ouvir o pensamento das pessoas na hora da prova confirmou não só pra gente, mas pra ele também, que ele tem alguma coisa de especial e que ele tem que desenvolver isso. Como ele vai desenvolver? Isso eu não sei. Mas eu sei que eu achei muito hilária aquela cena que ele começou a ouvir as pessoas na sala de aula. Me lembrou muito a Jean Grey. Gente, eu fiquei pensando que era Jean Grey. Porque ele é ruivo, a Jean Grey é ruiva. E eu acho que vão abranger melhor o desenvolvimento ali do Harry no episódio 9 e 10, porque esses dois episódios são episódios focados no Onda Mental e no Onda Mental Júnior, que no caso seria ele. Então, o 9 vai ser a descoberta dele ali, sobre o pai dele ser o Onda Mental, um vilão, enfim. E talvez o 10 seja um episódio onde ele descubra os poderes dele e aí ele tem que decidir qual lado que ele vai ficar. Se ele quer ser do bonzinho, se ele quer ser do mal, onde ele vai escolher ali o caminho dele. Pode ser que nesse 10º episódio a Courtney queira recrutar ele, porque a gente percebe que no 9, a sinopse do 9, fala que a Courtney quer recrutar alguém novo para a Sociedade da Justiça. Talvez seja ele, talvez ele se torne um Onda Mental Júnior no 10º. Então, isso vai ficar para outro vídeo, tá? Porque senão eu vou ficar falando sobre ele aqui o vídeo inteiro. Mas eu acho que isso pode ser mais desenvolvido nesses dois episódios. Agora chegou a hora de falar da dona desse episódio, vulgo Cindy, ou Shiv, como vocês quiserem chamar ela. A gente percebe que o nosso grupo da GSA tá incrível, tá mais unido do que nunca. Eles estão andando pelo corredor da escola, acharam a patotinha deles, acharam ali o nicho deles, e eles estão super felizes com isso. Mas do nada, a Cindy passa no meio deles e atrapalha ali o momento de somos fodas e somos super-heróis deles. Daí a Courtney pergunta por que a Cindy é tão má assim, ela é uma garota tão ruim. E a Beth explica que ela não era assim, mas desde quando a mãe dela morreu, ela meio que virou essa garota má. Daí a gente corta pra outro momento, a gente vê a Cindy brigando com a amiga dela e logo em seguida esbarrando com o zelador da escola. Esse mesmo zelador, ela meio que dá uma humilhada nele, a Courtney ajuda ele, e até esse momento a cena ali acabou, foi uma cena super normal. Só que o zelador da escola não é um simples zelador, ele é o zelador. Ele é o Justin, ou Sir Justin de Camelot. Pra quem não sabe, ele é um dos heróis mais antigos da DC Comics e ele é muito conhecido como o Cavaleiro Brilhante. Então ele é um super-herói, ele é uma pessoa importante e segundo o próprio showrunner da série, ele vai ser uma pessoa importante aí do meio pro final dessa temporada. A história completa dele em si é uma história bem extensa, então eu vou dar uma resumida aqui pra vocês e falar o que é importante até esse momento. Pra quem não sabe, o Rei Dragão, que é o pai da Cindy, ele acabou matando a namorada do Cavaleiro Brilhante. E o Cavaleiro Brilhante meio que tá ali querendo encontrar o Rei Dragão pra honrar as coisas que ele já tinha falado no passado. Então ele quer destruir o Rei Dragão a todo custo. E nesse episódio a gente teve muitas confirmações que ele realmente é o Cavaleiro Brilhante. Mas não foi uma confirmação em si falando, uau, você é o Cavaleiro Brilhante, igual a gente já viu em vários episódios confirmando sobre super-heróis. Na verdade foram coisas que remeteram ali a ele ser esse personagem icônico. Como por exemplo, o calendário de cavalo, o cálice ali na sala de zelador dele, a gente também viu o boné dele com o cavalo, a gente também viu a espada icônica ali que tava bonitinha na sala. Então, muitas coisas confirmam que ele realmente é esse Cavaleiro Brilhante, até mesmo a forma dele falar, que é bem antiga, né? Se remete muito aos tempos medievais. Mas eu quero falar um pouquinho mais dele lá pro final do vídeo, porque aí eu vou falar um pouquinho mais dele e da Cindy ali no patamar de final de episódio, enfim, vai ficar mais pro final do vídeo, então fica comigo. Em outro momento do episódio, a Cindy e a Kurt fazem uma dupla ali no laboratório de química e até que se dão bem por um momento, até falei, meu Deus, a Cindy tem um coração, ela tá se dando bem ali com a Kurt, as duas estão tendo um momento legal. E aí elas até marcam de sair no sábado à noite, porque nenhuma das duas vai no baile, né? A Courtney até então não tinha sido convidada por ninguém, a Cindy levou um fora do Harry, então as duas falaram, tá, vamos sair no sábado à noite. Aí cortamos pra cena que a Cindy vai pra casa dela, ela chega na casa dela, já esculacha a madrasta, que a madrasta mais parece uma refém do que realmente uma madrasta normal. Ela é super ali capacho da Cindy por conta dos experimentos do Onda Mental, né? Ele é meio que um vilão que faz lavagem cerebral, né? Então,
Aí a Cindy desce até a sede da Sociedade da Injustiça, que fica ali na casa dela, né, descendo ali um corredor, e ela chega até um momento ali onde todos da Sociedade da Injustiça estão conversando sobre a Stargirl. E uma coisa que eu percebi ali nos corredores da Sociedade da Injustiça é que tinha uma jaula com alguma coisa gritando ali, batendo. O que era aquilo? Vocês podem me ajudar? Porque realmente eu não sei o que era aquilo e eu quero a ajuda de vocês. Às vezes vocês sabem alguma coisa que eu não sei, às vezes eu sei alguma coisa que vocês não sabem, e a gente compartilha isso. Eu adoro gravar vídeo aqui, porque vocês são muito inteligentes e vocês me ajudam bastante. Então, se vocês souberem o que era, coloca lá nos comentários porque eu quero muito saber. Cindy, então, depois de ouvir um pouquinho da conversa da Sociedade da Justiça, vai até o lugar onde o pai dela tá e fala, tipo, pai, eu não quero mais ser uma adolescente normal, eu não quero ir pra escola, eu quero se juntar aqui nessa Sociedade da Injustiça e você tem que me deixar. A Cindy é aquela típica garota má que quer as coisas e ela vai até o final pra conseguir o que ela quer. E o pai dela fala, não, você tem que estudar, você tem que fazer o que você tá fazendo, eu não quero que você se meta nisso. Talvez no futuro, mas não agora. Ele até fala que ele deu os poderes pra ela, né, ele deu as habilidades que ela tem pra ela se defender, não pra ela lutar. E ela não tá só nessa vida escolar pra ser uma adolescente normal, mas ela também tá ali pra vigiar o Harry, porque o Onda Mental está incapacitado, o Rei Dragão precisa das habilidades do Onda Mental pra concluir o plano dele, e no caso o Harry é uma das opções, né, o Harry pode ter os poderes, a Cindy acha que ele não tem poderes, ela até fala pro pai dela assim, tipo, ele não tem poderes, pai. E daí ele fala, mas continua olhando pra ele. E nessa mesma cena a gente vê um paralelo entre a Cindy e a Courtney. A Cindy brigando com o Rei Dragão e a Courtney discutindo ali com o Pat. E é uma coisa tão incrível essas duas personagens, porque elas são tão ali diferentes, mas ao mesmo tempo elas são tão iguais, sabe? Eu acho que é o lado ruim e o lado bom, mas ao mesmo tempo são adolescentes, então elas fazem coisas de adolescentes, que é contrariar a autoridade. E eu gostei de ver esse paralelo das duas. Também teve uma coisa nesse meio tempo aí, enquanto a Cindy e o Rei Dragão estavam conversando, que foi a afirmação ali que o Rei Dragão falou pra Cindy sobre a mãe dela ter morrido. Que eu senti muito ali, ela falando que ela matou a mãe dela, né? A Cindy matou a mãe. Vocês entenderam isso também ou eu tô errado? Eu queria muito entender aí o lado de vocês, porque quando ela falou isso, eu meio que entendi que ela matou a mãe dela. Mas eu posso estar errado, comenta aí embaixo porque eu quero saber. Chegamos a uma parte interessante desse vídeo que é pra ajudar vocês que ainda não entenderam muito bem quem é o Rei Dragão e quem é a Shiv, que é o alter ego da Cindy. Então vamos lá que eu vou tentar explicar o mais rápido possível e dando informações importantes pra vocês. O Rei Dragão nos quadrinhos é um personagem que sequestra pessoas, faz lavagem cerebral nessas pessoas e transforma essas pessoas em soldados do exército dele. Nos quadrinhos ele queria muito comandar os Estados Unidos, então ele queria usar a tecnologia que ele criou pra fazer lavagem cerebral nos jovens que são mais suscetíveis à tecnologia e ali criar um exército próprio pra dominar o que ele queria, que era os Estados Unidos. Nos quadrinhos acontece um problema, ele acaba morrendo, mas isso vai ficar para outro vídeo também se vocês quiserem, porque a história dele é bem longa, mas aqui na série a gente tem uma perspectiva diferente. Até então a gente não sabe muito bem qual que é o foco do Rei Dragão aqui na série. A gente sabe que ele tá criando um plano, esse plano envolve o Onda Mental e a Sociedade da Injustiça, mas a gente não sabe muito bem que plano é esse, a gente provavelmente vai desenvolver nos próximos episódios. Quanto a Shiv nos quadrinhos, ela é uma vilã que se torna vilã a partir do momento que o pai dela morre nos quadrinhos, então aí ela se torna a vilã que a gente viu aqui na série. Mas aqui na série a gente também tem uma perspectiva diferente, o pai dela não precisou morrer pra ela se tornar vilã. O pai dela só tá ali fazendo as coisas dele e ela quer participar da Sociedade da Justiça, então ela meio que quebra as regras que o pai dela impôs ali. Tanto na série quanto nos quadrinhos, a Shiv é uma personagem que era uma humana e acabou passando por experimentos do pai dela pra se tornar o que ela é hoje. Então ela passou ali por experimentos que transformaram ela em uma pessoa mais forte, mais rápida e quase indestrutível. Tanto nos quadrinhos quanto na série a gente não sabe muito bem que experimentos foram esses, mas eles já deixam meio que subentendidos que foram experimentos bem ruins e que não fizeram bem pra ela, né? Algumas dessas novas habilidades que ela ganhou foram as lâminas nos tornozelos, né, e nos pulsos também, e a gente percebeu também que ela tem meio que uma carcaça sobre-humana que pode sofrer quantos golpes quiser, que aquilo lá é indestrutível. Ou quase, né? A maioria das coisas é destrutível, né? É uma forcinha a mais que a gente pode matar a pessoa.
E a principal arma da Shiv, né, uma arma que não é fixa no corpo dela, é o cajado ali em forma de dragão, que no caso expele fogo pela boca do dragão ali do cajado. Então é um cajado que mistura ciência com feitiçaria que o pai dela criou pra ela não usar naquele momento que ela usou nesse episódio, mas sim usar no futuro, porém a gente sabe que adolescentes não seguem ordem dos pais e ela fez merda aqui. A Shiv também é mestre das artes marciais, então ela pode matar um homem com as próprias mãos ali sem nenhum problema, porque ela sabe muitas lutas e o pai dela veio ensinando ela há muito tempo. Mas calma aí que depois a gente volta no assunto da Shiv, porque eu quero falar sobre ela e também o Cavaleiro Brilhante lá no final do vídeo, então daqui a pouco a gente volta aí. Chegamos então ao treinamento que o Pat propôs lá no episódio anterior pra nova Sociedade da Justiça, né? Ele criou lá na oficina dele um espaço pra eles treinarem, só que a gente percebe que quando eles chegam lá, a Courtney meio que contradiz tudo que o Pat fala pra ela. E aí ela fala, não, mas a gente não deveria estar treinando aqui, a gente deveria lutar, eu sei lutar. Aí ela derrota todos os negócios que o Pat fez ali pra eles treinarem, a sociedade no geral, que era o momento ali pra todos eles aprenderem a trabalhar em equipe. A Courtney sai na frente, derrota tudo e deixa todo mundo só olhando. E aí o pessoal sai muito desconfortável dessa situação, porque o Pat queria mostrar pra todos eles como era trabalhar em equipe. E a Courtney fez absolutamente tudo diferente. Então eu acho que às vezes a Courtney precisa ouvir mais do que agir. Eu acho que às vezes ela ouvir o Pat, que é um pouco mais instruído em tudo que tá acontecendo, seria melhor do que ela só fazer a burrada, como sempre. A Bárbara nesse episódio também teve ali um enredo bem pequenininho, que foi envolvendo o Jordan dar uma proposta pra ela, pros dois irem viajar e resolver ali um problema sobre uma fábrica de costura que ia fechar. E aí ela super aceita, então ela vai passar acho que 2 dias fora, se eu não me engano. E falando no Jordan, o Cameron, que é o filho dele, vai pedir um conselho amoroso pra ele, porque ele quer pedir a Courtney pra ir ao baile com ele. E o Jordan meio que dá um conselho que eu fiquei muito assim, tipo, risonho, mas rindo de nervoso, sabe? Se a sua pretendente tiver alguma outra pessoa, é só matar. Daí o Cameron dá uma risadinha, tipo, ai pai, você é muito engraçado. Daí o Jordan... Chegamos então ao jogo da escola de boas-vindas, onde o Cameron pede pra Courtney ir ao baile junto com ele e ela super aceita a proposta, mas ela tem que cancelar a noite de sábado ali com a Cindy, e a Cindy não encara isso muito bem, fica putaça. E depois dessa cena, a desconfiança da Courtney na diretora, que a gente já viu aí que ela tá desconfiada faz bastante tempo, leva ela a seguir a diretora até o escritório dela ali na escola, e a diretora entra numa passagem secreta, que é a mesma passagem que leva pra Sociedade da Injustiça. Mas antes da Courtney conseguir entrar pra descobrir tudo isso da Sociedade da Injustiça, a Cindy vê ela ali pelas câmeras de segurança, põe o traje ali, eu até me arrepiei na hora que a Cindy olhou pra Stargirl, porque ela já não tava gostando ali da Stargirl, desde a conversa que ela ouviu na Sociedade da Justiça. Aí ela colocou a roupa, aí eu me arrepiei geral, sério, porque foi muito boa essa cena. A própria Courtney, pra perseguir a diretora, colocou a roupa, né, pegou o cajado ali e virou a Stargirl normalmente. Então foi uma cena ali que as duas colocaram a roupa e eu fiquei, meu Deus, que cena perfeita. Daí as duas tiveram uma luta épica, que eu não preciso nem falar nada, efeitos estavam muito bons, coreografia estava muito boa, a Cindy surrou a Courtney, surrou de verdade, quase matou ela. Se não fosse o Cavaleiro Brilhante aparecer bem na hora, a Cindy ali teria matado ela. E olha, Shiv e Stargirl juntas são inimigas declaradas, então ver essas duas lutando aí logo nessa primeira temporada foi fenomenal. Tá bom, o Cavaleiro Brilhante impede a Shiv de matar a Stargirl e aí o Cajado vai chamar o Pat e falar tipo, Pat, a Courtney tá meio ferrada, vem aqui ajudar. Na forminha dele, né, de falar, que é meio que só se mexer, mas eu acho que ele falaria assim. O Pat chega então ali na escola gritando, Courtney, Courtney, Courtney. Meu Deus, gritando Courtney. Agora eu imagino que a Cindy já sabe quem é Stargirl, porque ele ficou gritando tanto Courtney e a Cindy tava ali acordada, então provavelmente ela sabe que a Courtney é Stargirl. Assim como o Cavaleiro Brilhante, que é o zelador, sabe que a Courtney também é Stargirl, porque ele tava ali. Então, o Pat só fez cagada nesse momento que ele ficou gritando Courtney, Courtney, Courtney. Tá bom, chegou a hora de concluir aí essa história desse episódio, que foi mais focado na Cindy e também introduziu o Justin. Eu acho que Justin é o Cavaleiro Brilhante, principalmente na hora que ele pegou a espada e impediu a Cindy de matar a Courtney. Eu acho que aquilo lá foi a confirmação total, mesmo que eles não falaram ele é o Cavaleiro Brilhante. Eu já acho que ele é mesmo.
Eu quero saber de vocês acham que ele é, vocês acham que ele não é, coloca tudo lá nos comentários, porque eu quero muito saber a opinião que vocês têm. Outra coisa que eu quero ressaltar também é que nos quadrinhos, a Cindy e o pai dela, né, com o Rei Dragão, eles têm uma relação diferente da série. E eu gostei que eles trataram diferente isso aqui na série, porque nos quadrinhos, o Rei Dragão quer que a Cindy meio que cubra ele, que substitua ele o mais rápido possível. Aqui na série a gente percebe que o Rei Dragão quer que ela viva uma vida de adolescente normal e, claro, esteja lutando, sabendo o que tem que saber, mas que ela fique um pouco afastada de tudo isso. Então eu quero ver como essa dinâmica vai funcionar aqui na série, porque a gente percebeu que a Shiv quer aparecer mais ali na Sociedade da Injustiça. Mas o Rei Dragão não quer que a Shiv entre na Sociedade da Injustiça. Então isso vai dar merda pros dois ali, porque eles vão brigar. E quando a Cindy pegou a armadura que o pai dela falou várias vezes pra não pegar, isso eu acho que foi um erro gravíssimo dela e vai ter consequências no próximo episódio. A sinopse do próximo episódio até fala que o Rei Dragão e Cindy vão ter ali um conflito e eu acho que vai ser por causa disso. Mas eu também acho que se a Cindy souber a identidade da Courtney e contar pro pai dela, isso vai ser ali uma carta na manga dela pra ela conseguir talvez entrar na Sociedade da Injustiça. Então eu vou ficar um pouco indeciso se eles derem essa cartada agora. Mas vamos ver como isso vai se desenvolver. Pro próximo episódio também o Pat vai conversar com a Courtney sobre as machucadas que ela teve, né? Ela vai ser hospitalizada, então como eles vão contar pra Bárbara isso, eu acho que vai ser bem complicado, talvez a Bárbara vai ficar um pouco puta. Eles provavelmente vão ter que quebrar o carro e falar que sofreram um acidente de carro, porque eles falaram que iam dirigir, então eu acho que essa é uma desculpa legal. Também teremos a Yolanda, a Beth e o Rick investigando dos colegas de classe, e eu imagino que seja a Cindy. Talvez a Courtney fale, olha, a Cindy que fez isso comigo, então investiguem ela. Então eu acho que vão ser ali focados na Cindy. E eu espero ter falado bastante e não falado muito pra esse vídeo não ter ficado longo. Pelo amor de Deus, deve ter dado uns 30 minutos de gravação bruta. Eu vou ter que cortar muito esse vídeo. Mas eu adoro gravar esses vídeos de Stargirl pra vocês. Então eu espero que vocês gostem muito. Curtam esse vídeo. Deixe ali o seu comentário lá embaixo. Também não se esquece de se inscrever no canal se você é novo. Eu adoro mesmo fazer esses vídeos, então me apoiem aqui embaixo que me ajuda demais. E se vocês quiserem vídeos especiais falando aí dos heróis, dos vilões, coloca aí nos comentários também que eu quero saber o que vocês acham, se vocês querem ou não querem. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Um grande beijo, gente, até o próximo vídeo e tchau!